Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Sol. Boa noite, Rita. Oi, Fraia. Fraia é nossa convidada de amanhã. Vamos falar de Hypack amanhã de novo com a Fraia. A nossa convidada já chegou. Oi, Paula. Oi, Patrícia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. O pessoal tá chegando aí hoje ainda. Vamos dar uma aguardadinha. Sim, tudo bem. Para quem... Hypack pode ser feito 2 vezes. Mas esse é tema de amanhã. Amanhã a gente volta no Hypack com a Fraia. Boa noite, Natália. Então, para quem está aqui pela primeira vez, a Cris dando oi lá, Paulo. Meu nome é Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica, que é a área da cirurgia especializada em operar o câncer. E eu estou fazendo essa maratona de lives que vai até o dia 31, todos os dias. E depois eu vou continuar com as lives, mas daí eu tô resolvendo se a gente vai fazer 1 ou 2 vezes por semana, mas a gente vai continuar depois. E para quem tiver interesse nas lives antigas, pode dar uma olhada ali no meu feed para ver os assuntos. E se tiver interesse, pode entrar lá no link da minha bio, que vai levar para o meu canal do Telegram, onde estão todas as lives salvas. Com o tempo eu vou baixando. Às vezes elas estão com uns 2 diazinhos de delay, mas eu vou baixando lá. Que mais? Então a gente vai falar sobre oncogenética hoje. A Paula, a Paula é oncologista clínica. A maior parte dos oncogeneticistas são oncologistas clínicos especializados mais na área de oncogenética. A Carol tá aí também, nossa filhotinha. É. E aí a gente vai falar um pouco sobre mutações e síndromes genéticas. E se você conhecer alguém que pode se interessar, geralmente a gente fala muito sobre síndromes genéticas e mutações dos pacientes com câncer de mama, que é o mais comum. A Paula vai falar aí pra gente. Então, se você souber de alguém que possa se interessar, aperta o aviãozinho ali de papel, manda essa live para a pessoa para ela poder ser informada, receber essa mensagem. Então, acho que eram esses os recados. Amanhã a live é com a Fraia, que é uma paciente minha de Hypack também. A gente vai falar um pouco sobre uma das indicações principais do Hypack, que é o pseudomixoma, que são os tumores mucinosos, que era o caso da Fraia. E então a Paula, ela fez a especialização dela de oncologia clínica lá no hospital onde eu trabalho, aqui no Hospital Santo Antônio. E depois ela fez a especialização de oncogenética. Foi no Sírio ou no Einstein, Paulo? Foi no Einstein. No Einstein, lá em São Paulo. E pode se apresentar para a gente, Paulo, por favor?
Bom, então eu quero dar boa noite a todos, agradecer a Patrícia aí pelo convite em estar participando dessa nova rotina, né? E, e agradecer a presença de todos. Então, como a Patrícia já começou, eu fiz a residência de oncologia aqui no Hospital Santo Antônio, aqui em Blumenau, foi onde eu conheci a, a Paty, né? É um pouquinho difícil falar Patrícia, né? A, mas a doutora Patrícia. E ela é um grande orgulho aí, uma grande inspiração para todos nós. E durante a residência surgiu essa curiosidade para conhecer, aprender um pouquinho mais sobre a oncogenética. E aí eu acabei decidindo fazer essa pós-graduação pelo Einstein. E foi muito interessante, uma área que realmente desperta muita curiosidade. Então, tem sido uma área de muitos estudos. E com certeza vem cada vez mais fazendo parte da nossa prática clínica. Então a gente vai começar, ela vai explicar para a gente, vai começar a dar uma introdução sobre oncogenética para a gente, e depois a gente vai entrando nos assuntos mais específicos que a gente acha que tem mais interesse para vocês. A gente vai tentar falar mais geral, porque é um assunto mais complexo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida mais aprofundada, é só perguntar. E a gente tá aqui para responder as dúvidas. Então, se tiver pergunta, pode fazer que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Já chegou uma pergunta ali. Meu esposo está tendo recidiva de metástase no peritônio e fígado, mesmo fazendo químio. E está avançando. Foi encaminhado para fazer exame, mandar material para Foundation One. Ela já começou com. Ela já começou pelo final, já, o Foundation One. Você prefere que a gente responda ou porque acho que é bem importante. Eu vou começar dando uma introdução, assim, até porque é bem importante ter essa diferença, né? Ambas as áreas elas têm crescido muito na oncologia, então muito a área da análise genética, então que avalia o nosso DNA, mas muito a área da genômica que avalia o DNA do tumor. Nem sempre as informações elas são coincidentes. Então, sempre que a gente pensa assim, no crescimento, no desenvolvimento de um câncer, existem diversos mecanismos para o surgimento e crescimento das lesões. Então, são inúmeros os fatores, de uma forma assim mais simples, eu costumo dizer que é uma célula errada que se multiplica, né? Ocorre um erro naquela célula e por algum motivo, ou porque ela não, o organismo ele não identificou aquele erro, aquela célula errada e ela cresce de uma forma desordenada e vai se multiplicando, ou porque aquela célula que tinha um momento exato para morrer, que a gente sabe que esse é um mecanismo normal do nosso organismo, ela também foge e continua um crescimento, ou o nosso mecanismo de conserto, digamos assim, de reparo, ele está defeituoso e aquela célula errada não é identificada e ela continua crescendo. Então, o surgimento da célula tumoral, então do câncer, ela envolve diversos mecanismos, né? O que a gente precisa ter uma noção assim de diferença é que todo câncer ele em decorrência de um erro no DNA, mas nem todo câncer ele é hereditário. Então, quando a gente pensa em uma análise genética, né, um aconselhamento genético, uma análise se esse câncer ele é hereditário ou não, a gente precisa identificar se esse gene ele pode ser transmitido de gerações. Então, lembrando que o nosso DNA a gente adquire 50% do pai e 50% da mãe. Então, se existe um erro em algum de um desses lados, isso tem o risco de passar para a geração seguinte.
Então, esses são os tumores hereditários, que correspondem a mais ou menos 10% de todos os cânceres. Então, a maioria, eles são o que a gente considera esporádicos, né? Que ocorrem ao acaso por algum daqueles mecanismos responsáveis pelo surgimento do tumor. E então, quando a gente pensa ou começa a ver um aconselhamento genético, é sempre importante avaliar a questão da ter toda a estrutura familiar, até 3 gerações, então pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós, bisavós, para a gente tentar entender e tentar identificar uma possível síndrome e, às vezes, quando identificar o melhor indivíduo para fazer um teste genético. Nem sempre, a maioria dos nossos pacientes, eles já chegam com um diagnóstico, né, Patrícia? Mas, às vezes, tem algum familiar ou algum paciente que vem numa consulta mais pensando em prevenção, e aí eles chegam e pedem, e o teste genético? Então, de acordo com a análise da família, a gente consegue definir o melhor indivíduo para fazer o teste. E o teste, o que ele é? Ele é feito através de uma coleta de sangue ou de saliva, em que através dele faz uma análise. Esse teste genético ele pode ser ou específico, então, por exemplo, fazer uma pesquisa do BRCA1 ou BRCA2, ou quando a gente tem uma suspeita, por exemplo, para um câncer de mama hereditário, existe uma pesquisa um pouco mais ampla em que se faz, em que se solicita um painel, que dentro desse painel se buscam aqueles genes com uma maior chance de existir uma variante patogênica e que está relacionado com aquele tumor. Só explicar que eu acho que isso é uma confusão que as pessoas fazem, que várias pessoas já chegaram a me perguntar assim, mas não tem um exame para identificar se a pessoa vai ter câncer, qualquer câncer? Exato. E aí a gente explica que, na verdade, a gente tem muitos genes e tem muito lugar para dar defeito e que a gente não tem como testar tudo. E aí a gente precisa de alguém estar doente, a gente ter um tumor, uma doença, para dar uma pista de onde procurar, para daí testar essa pessoa. E aí sim, se a gente acha o lugar da mutação em uma pessoa da família, daí sim a gente consegue testar todo mundo só naquele lugar, procurando aquele lugar específico, só para explicar, porque várias pessoas me perguntam isso, mas não tem como fazer um teste para saber se vai ter qualquer câncer? Não, não tem como se fazer esse teste ainda. Tá vindo até aquele negócio da biópsia líquida, né? Uhum. Eu nem sei explicar direito, Paulo, não sei se tu entende melhor que eu, mas isso é uma coisa ainda em estudo e eu não sei se já dá para fazer isso no Brasil. A biópsia líquida, o que é? É uma coleta de uma amostra de sangue e que quais são os principais estudos hoje? Principalmente, inclusive, né, tem um estudo em aberto aqui na clínica, que a gente está com pesquisa relacionada a câncer de pulmão. Mas aí depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a biópsia líquida, então, se coleta uma amostra de sangue e através dessa amostra busca células tumorais. Então, já tem estudos demonstrando um benefício, né, no futuro, talvez a gente vai conseguir aplicar isso na nossa prática para detectar ou uma recidiva precoce de um tumor de mama. Então, aquela doença que ainda não aparece em exames de imagem, mas que ela já está circulando na corrente sanguínea e está querendo se desenvolver ou no pulmão, né, ou nos ossos. Então, para detecção de diagnóstico precoce, ou até mesmo a gente já usa, esses ainda estão em estudos, mas o que a gente já usa aqui no Brasil
já tem algum tempo, é principalmente biópsia líquida para detecção de algumas mutações, né? Para câncer de pulmão, por exemplo, EGFR, é algo que já faz parte da nossa prática clínica. Mas ainda para recidiva ou até para pesquisa de algum gene que possa aumentar o risco de algum tipo de câncer, nós ainda não temos, mas existem pesquisas em andamento sobre isso. Não entendi a pergunta. E quando a pessoa não conhece a história biológica? Pode. Sim. Tipo paciente adotado, né? Que é o mais comum. Se Tem pode fazer BRCA1 e 2. Então, nesses casos, por isso que é importante, quando você comentou assim, às vezes chega para nós, sempre a melhor pessoa para se testar é a pessoa que é o paciente, né, o indivíduo que já tem o diagnóstico e através da análise familiar, se detectando se do lado do pai ou do lado da mãe tem alguma suspeita de alguma síndrome. Então, por exemplo, suspeita de síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. Então, a gente vai fazer uma pesquisa de BRCA1, BRCA2, PALB2 e outros genes que têm uma penetrância maior para aquele caso. E quando a gente tem uma história familiar limitada, né? Ou pensando paciente adotado ou que não tenha uma representatividade significativa de um dos sexos em um dos lados da família, aí nesses casos a gente acaba fazendo um painel mais ampliado. Então, não faz uma pesquisa específica de gene, acaba ampliando até para otimizar o tempo, porque são testes que esses exames eles não são tão rápidos, né? Então demora em torno de uns 30 dias para sair o resultado. E até pelo valor, ainda temos um custo relativamente elevado. Alguns deles a gente tem cobertura pelo plano de saúde, mas dependendo da situação, né? Conforme for o rol da ANS, não preenche todos os critérios. Então, para a história familiar limitada, a gente acaba, se tem ou teve algum diagnóstico, quando tem uma suspeita de ter uma síndrome genética, acaba que o painel ele acaba sendo um pouco mais amplo. A paciente está preocupada com mama, ovário e pâncreas. E eu acho que é a paciente que falou que tem história familiar limitada. E mama ovário é mais fácil o painel. Para pâncreas eu não conheço, Paula. Tem alguma coisa mais específica? Hoje em dia, o síndrome de mama, ovário, também está relacionado a pâncreas, principalmente porque os genes eles são muito semelhantes. Então, BRCA1, BRCA2, então existe também. Os painéis eles são bem, alguns são mais amplos, né, maiores, mas a gente acaba agrupando mama, ovário e pâncreas. E ainda a tendência é incluir próstata também pelo BRCA. Tu tem ideia mais ou menos de preço que já perguntaram ali? Os painéis, quando é para mama e ovário, ele gira, quando ele faz a pesquisa de mais ou menos uns 24 genes, ele fica em torno de uns 1.800 a R$ 2.000. Aí depende muito do painel, que tem vários laboratórios com vários com número diferente de genes, né? Uhum. E o que é importante que a gente até não falou ainda, Patrícia, até a pesquisa, né, os exames ou os painéis, a gente sempre tem quais são os possíveis resultados, né? Podem vir variantes patogênicas que realmente aumentam o risco de alguma síndrome ou de tipos de tumores.
Tem ainda aquelas de significado incerto, que elas estão em cima do muro, a maioria delas, elas não estão relacionadas, né? Não aumentam o risco de câncer. E tem aquelas que, por mais que sejam detectadas, elas não influem, não estão relacionadas com o diagnóstico. Então, é importante, assim, as pessoas terem ideia que fazer um teste genético, então, tem esses possíveis resultados. Quando a gente não encontra uma variante patogênica, não quer dizer que eu não vou passar isso para a família, porque a maioria dos casos de câncer, né, são os esporádicos. E mesmo que quando se encontra, ou naqueles que não têm diagnóstico de câncer, a presença de uma variante patogênica, ela não é um indicativo de que a pessoa vai ter câncer. Isso aumenta o risco, mas a partir disso a gente consegue instituir medidas de acompanhamento mais rigoroso, até para ter um diagnóstico mais precoce, um acompanhamento mais de perto, ou até indicar cirurgias redutoras de risco. Tem uma pergunta ali da Camilinha ali. Minha mãe teve câncer de intestino e faleceu. O irmão dela teve faz um ano, mesmo câncer, mas teve sucesso na cirurgia. Você sabe dizer a idade deles? A idade da mãe e do tio quando fez diagnóstico? Somos em 3 irmãs mulheres e o que sugere para prevenção? Bom, de começo, sem falar em mutações, é a colonoscopia para prevenção de intestino, né? De câncer de intestino. E aí, geralmente, a gente indica iniciar o exame 10 anos mais cedo da idade do paciente que fez diagnóstico mais novo. Então, se a tua mãe fez diagnóstico com 50, as filhas deveriam começar com 40. Se o teu tio fez com 43, vocês deveriam começar com 33. 10 anos mais cedo do que a idade do diagnóstico da pessoa mais nova. Isso. Deixa eu ver se ela respondeu. Tem muita conversa. Aqui, a mãe tinha 45 e o tio 48. Ou seja, vocês têm que começar, a colono tem que começar com 35. A colonoscopia. Para tentar pegar os pólipos, porque o câncer de intestino ele vem de lesões benignas, as famosas verruguinhas benignas, e que a colono tira, enquanto é benigna, a colono consegue tirar, e na verdade ela tirou o risco daquele câncer. Mas se a pessoa tem a susceptibilidade, geralmente ela vai ter mais pólipos, e por isso que se repete a colono com mais frequência para ir sempre tirando a verruguinha enquanto é benigna e não deixar o tumor se formar. E aí a gente, começando 10 anos antes, a gente tenta pegar elas nesse estágio da verruguinha benigna que sai pela coluna e resolve pela colonoscopia. Até por isso que a gente faz acompanhamento dos pacientes também, né, Patrícia? Aqueles que já tiveram, que trataram, a gente continua fazendo a colonoscopia, porque todo paciente que já tem o diagnóstico de algum câncer, ele, mesmo não tendo uma síndrome ou não tendo uma mutação genética, ele tem o risco de desenvolver um segundo tumor. Então, a gente também continua fazendo acompanhamento com esse intuito. Ela perguntou sobre se seria interessante alguma delas ou todas, fazerem o exame genético com essa história da mãe com 45 e tio com 48. Um dos critérios que a gente pensa assim, em alguma síndrome hereditária é o diagnóstico, né? A idade do diagnóstico. Então, com o envelhecimento das nossas células, a tendência esperada é que pessoas mais velhas tenham o diagnóstico de câncer, né? Então, sempre que pacientes com menos de 45 ou que tem 45 anos, 50, ou um diagnóstico com uma idade muito mais precoce do que o esperado, o ideal seria fazer uma consulta com o geneticista, fazer um aconselhamento genético, né? E, se possível, identificar, no caso, a mãe, né?
que já teve o diagnóstico, iniciar toda essa investigação com o teste. Quando a gente identifica o indivíduo, o indivíduo ideal para fazer o teste, se ele vem positivo, a nossa tendência não, a gente acaba testando, faz uma testagem em cascata, então faz todos de primeiro grau e aqueles que forem, que também tiverem a mutação, continua em todos os demais familiares. A Fran colocou ali que o marido teve, eu acho que intestino também, ela não falou, mas acho que sim, com 33. Uhum. E aí, esses números, essa idade muito nova preocupa bastante para mutação. Com Então, certeza. no câncer de intestino aos 33, eu acho que, me corrija se estiver errado, mas eu acho que seria indicado pesquisa de mutação nessa pessoa. E aí Sim, ela com está falando certeza. sobre a filha de 6 anos, então já fique claro que a sua filha tem que começar a colono com 23, independente de mutação. Mas sim, vale muito a pena o seu marido passar por um aconselhamento genético e provavelmente ele vai ter que pesquisar a mutação, porque a chance é muito grande. Sim, existe a chance aí, pensando, né, nas síndromes, então pode ter alteração do APC ou pode ter uma síndrome de Lynch, que ambas aumentam o risco de câncer coloretal, né? E aí, que ela até comentou ali da filhinha de 6 anos, o que é importante, né? Sempre, acho que a grande maioria tem uma preocupação de né, isso se perpetuar e pensa nos filhos, né? Exceto algumas poucas síndromes, a gente acaba indicando o teste em menores de idade, não porque não tem indicação, mas porque os protocolos eles ainda não são tão robustos para indicar um acompanhamento rigoroso nessa fase da vida. Tem algumas síndromes específicas, principalmente Lifraumene, que aumenta o risco de ter sarcomas em idade jovem. Então, tem que ter um pouquinho dessa informação. Talvez, meu filho, ou eu tive detectado uma mutação, meu filho tem 10 anos, vamos manter o acompanhamento contigo e quando chegar o momento certo a gente vai conversar com essa, né, pré-adolescente ou na fase ali da adolescência. E o que é bem importante a gente sempre lembrar é a questão que a pessoa tem que estar preparada para receber esse teste, né? Para fazer, tem que estar consciente dos possíveis resultados, como que isso pode impactar, vindo um resultado positivo, negativo, então é algo que também é avaliado. A Fran perguntou ali sobre esses exames são de prevenção, não é para quem já tem a doença? Se você estiver falando dos testes de mutação, resumindo essa resposta, é mais ou menos o que a Paula estava falando ali. Geralmente, a gente precisa de uma pista para começar a pesquisar. Então, geralmente, a gente precisa de alguém que teve a doença. Então, geralmente, um parente, né? A pessoa que teve a doença, para saber aonde procurar, dependendo do tipo do tumor da pessoa, dá uma pista de aonde procurar, quais os genes. Aí testa nessa pessoa que teve a doença, e aí se a gente acha a mutação, aí a gente consegue, como a gente já sabe onde procurar, daí quando descobriu qual a mutação, a gente já sabe onde procurar, daí a gente consegue testar a família inteira. Daí é para prevenção. Você testa daí filhos, sobrinhos, todos, principalmente todo mundo de primeiro grau, assim, que não tá doente. E aí, para ficar de olho, porque se você acha alguém mutado, você, dependendo de qual a mutação do risco, às vezes tem até indicação de cirurgia para reduzir o risco, mas na grande maioria das vezes, não. A grande maioria das vezes, você só vai começar os exames mais cedo, fazer os exames mais com intervalo mais curto, porque sabe que a pessoa é mais de risco e aí tem que ficar cuidando mais em cima. Acho que é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Você vai fazer um acompanhamento mais rigoroso. Então, por exemplo, hoje as mulheres começam a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Mas
a paciente tem uma filha de 25, mas que foi detectada uma mutação. Então, nesses casos, o acompanhamento ele começa mais cedo, de uma forma mais rigorosa, com exames específicos, alternando ultrassom com ressonância da mama, vai discutir questão de gestações, né? Com que idade vai gestar, porque a gente sabe que alguns, o BRCA1, BRCA2, principalmente o BRCA1, aumenta o risco de câncer de ovário. Então, é uma discussão bem ampla, mas que a gente consegue instituir medidas mais rigorosas de prevenção ou se tem um diagnóstico precoce. E além disso, principalmente, lembrar sempre de hábitos de vida, né? Que a gente consegue ter uma mudança aí do risco, dependendo só de mudanças do hábito de vida. A gente tem falado bastante sobre isso, sobre acho que é um dos principais é que eles vêm junto, eu já falei, sobre a atividade física, a alimentação e a obesidade. Na verdade, geralmente eles vêm os três de mão dada e cada um tem o seu risco isolado, imagina todo mundo junto. É verdade. E são, na verdade, em teoria, os três mais fáceis de melhorar, né? Mas é importante, se a pessoa souber que tem um risco aumentado, talvez ela se esforce um pouco mais. Exato. A Amanda, ela perguntou ali sobre a evolução dos testes genéticos. E eu já vou te falar, não sei se você estava na live que a Amanda estava, que ela já fez a live com a gente sobre yoga. E, e a Amanda, ela é mutada, né? Teve a avó, a mãe e a irmã com câncer. E, eu sei que a dúvida dela, porque na época do diagnóstico da mãe, ela fez pesquisa de mutação e deu negativo. E aí, anos depois, não sei se foi no da mãe ou da irmã, que ela fez e deu negativo, e depois, anos depois, ela teve o tumor e refez, e aí foi encontrado positivo. E eu acho que o dela é BRCA1 ou 2, se eu não me engano. E aí a pergunta dela é sobre os testes genéticos que têm evoluído muito para poder acompanhar a ampliação de painéis, de quanto em quanto tempo seria indicado refazer o teste genético. Uma coisa que eu já adianto, assim, para você que já encontrou mutação, não faz nenhum sentido refazer. Mas eu entendo que, na verdade, a dúvida dela é se ela tinha uma história familiar muito importante, que ela tinha, e deu negativo, de quanto em quanto tempo ela teria que retestar. Eu vou te dizer o que eu acho, o que eu imagino. Eu imagino que não tem esse número, mas o que a gente vê é que de tempos em tempos se descobre um novo painel, ou assim, um novo teste, ou um novo gene que é mais frequentemente mutado. E é isso, quem tem a ideia são os oncogeneticistas que estudam mais essa área. E aí não seria uma questão de tempo, mas seria a questão de cada vez que se descobre algo importante, novo, aí talvez valesse a pena retestar. Seria isso, Paulo? Depende muito o que a gente precisa, com a detecção maior de testes, então com a identificação também de mais genes relacionados com a gente fala em penetrância, então alguns genes têm uma penetrância maior para alguns tipos de câncer, então eles têm um risco maior, outros uma penetrância moderada, então um risco moderado para cada tipo. E com o avanço, a gente também melhorou, as técnicas melhoraram. Então, os exames, eles têm. Isso é algo que a gente sempre olha na qualidade do teste, confiar naquele teste, confiar naquele laudo. Então, às vezes, né, claro, a gente não está olhando retrospectivamente, né? O que aconteceu lá no início, em 2008, e não foi detectado, talvez porque naquela época não tinham tantos estudos, as técnicas ainda eram mais rudimentares, e agora, as técnicas melhorando, a gente consegue ter uma precisão maior. O que a gente faz de acompanhamento, assim, ou até indicar uma. Não costuma, como a Patrícia falou, se você tem identificado uma variante patogênica, então uma mutação, aquela variante já foi detectada.
sendo um teste de boa qualidade, a gente acaba não repetindo, né? A não ser que foge muito da suspeita ou aquela mutação não está relacionada com o tumor. O que se faz é um acompanhamento, são naquelas variantes de significado incerto. É uma variante que ela não está relacionada com aquele câncer, mas que a gente ainda não tem dados suficientes para dizer que o câncer não foi em decorrência daquela mutação. Então, isso a cada ano ou a cada 2 anos se faz um acompanhamento e a gente tem alguns sites com banco de dados e essa avaliação continua sendo feita. A maioria das variantes de significado incerto, elas são reclassificadas para benignas. Então, acompanhamento mais para esses casos. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Opa, tem. Não, só um comentário sobre fazer os exames de rotina. Acho que só falando, só antes que a gente esqueça lá daquela primeira pergunta, Patrícia, com relação ao Foundation. Uhum. O Foundation, ele é um exame que a gente consegue fazer uma análise molecular. Então, é a amostra do tumor que é avaliado e dentro do painel da Foundation existem vários painéis, mas que a gente investiga mais de 100 tipos de mutações. Então, é outra área na oncologia que vem crescendo muito, principalmente para identificar um tratamento alvo, né? Um tratamento específico para aquela mutação que foi encontrada. Então, quando perguntaram ali metástase e às vezes tumores que têm um comportamento fora do habitual, que não tem uma boa resposta ao tratamento. Então, às vezes a tendência principalmente para aqueles que já se tem algum tratamento, né? Quando disponível, fazer o teste em busca de outras opções. Então, só para explicar, existem medicações que às vezes a gente poderia chamar um tipo de quimioterapia, mas geralmente a gente chama de terapia-alvo. Uhum. Então, essas medicações, elas só funcionam se a pessoa tiver um tipo de mutação. Então, é isso que uma chave fechadura, né? Isso, e daí é isso que a Paula está falando. Essa pesquisa de tratamento, ela é um pouco diferente. Na verdade, você não está procurando uma síndrome. Você está procurando se aquele paciente pode responder àquela medicação específica. Então, aí você testa várias mutações que seriam como se você testasse vários remédios, na verdade, para descobrir se aquele, por exemplo, assim, a primeira paciente estava falando ali, ela não falou do que era o primário, né? Ela só falou que tinha metahepática e peritoneal. Mas, por exemplo, se fosse intestino, eu chuto que mas ela não falou, eu acho. E a gente sabe em geral, quais são as medicações que funcionam. E se começa a não funcionar nada, geralmente é um tumor diferente. Geralmente ele tem uma mutação diferente. E aí a gente começa a testar mais para descobrir qual que é a medicação que vai funcionar. E geralmente, quando acha uma mutação, a tendência é que responda muito bem à terapia-alvo, né, Paulo? Exato, uhum. Até com um perfil de toxicidade diferente, com uma resposta. O que ainda com alguns resultados, a gente ainda identificou uma mutação ali no tumor, mas ainda não se sabe se a medicação específica realmente vai ter uma resposta benéfica. Então, tem muitos estudos buscando isso. Então, ali um amigo meu até falou ali sobre o pai que fez diagnóstico de um neuroendócrino de próstata com metástase óssea, eu acho, porque ele falou dor na coluna. Uhum.
e que pagou exame, provavelmente pesquisa de mutação, e pegou 5.000 na época ali. Existe uma diferença para pegando o exemplo dele, né? Hoje a gente também já existe uma análise, uma mutação tumoral, então uma análise genômica para câncer de próstata, que pesquisa algumas mutações aí relacionadas a BRCA, ATM, e aí busca especificamente essas mutações para identificar o benefício ou não de uma droga específica. E fica em torno aí de uns R$ 3.000 por aí. Mas aí lembrando que é uma análise do tumor, não é uma análise de DNA do paciente. Aí perguntaram ali qual é o grau de parentesco para iniciar colono 10 anos antes no paciente que tenha diagnóstico mais cedo, né, de um tumor de intestino. Primeiro grau, obviamente, mas tenderia para segundo? Esses exames, se identificar alguma mutação, a gente acaba estendendo até a terceira geração. Então, até terceiro grau ali. Se, Uhum. se, se a paciente tiver mutação comprovada, né? Mas eu acho que Exato. ela até quer saber, assim, por exemplo, sem saber de mutação, né? Igual aquela paciente que teve a mãe com 45. Quem que tem que começar com 35? Só os filhos? Os sobrinhos? Uhum. Esse é meio. É mais difícil de dizer, geralmente a gente indica para todo mundo mais próximo. Acho que primeiro, segundo Exato. grau de certeza, e ainda sugere para o terceiro, porque não é um exame tão caro, não é nada invasivo, não é uma cirurgia, nada. Não custa começar a fazer a primeira um pouco mais cedo, porque daí, dando normal já vai se passar, a próxima já é para 10 anos, então Uhum. não é uma coisa tão complexa, tão difícil, não tem tanto risco, né? Exato. Vamos ver. Então, não sei se tu quer falar alguma coisinha, fazer um resumo do BRCA1 e 2. A gente vai fazendo um resuminho sobre as síndromes, enquanto eu vou procurando as perguntas aqui. O, o BRCA1 e BRCA2, então, eles foram os primeiros genes identificados e relacionados aí a um aumento do risco para câncer de mama, câncer de ovário. Hoje a gente já sabe que eles estão relacionados também a câncer de pâncreas e alguns casos de câncer de próstata. Então, eles correspondem assim a dos tumores de mama, em torno de 15 a 25% dos casos eles estão relacionados a alguma mutação no BRCA. E relacionado a câncer de ovário, esse valor ele gira em torno de 8 a 15%. Então, o BRCA ele ficou muito conhecido desde o caso da Angelina Jolie, né? E acaba sendo o principal gene que a gente testa, né? Principalmente para pacientes mais jovens, pacientes com subtipos específicos de câncer de mama. Mas a tendência hoje, né? Se disponível, é a gente testar o máximo possível, até para conhecer um pouco mais da nossa população aqui no Brasil, e poder instituir essas medidas que a gente já comentou, né? Então, é um teste que ele é coberto pelo plano de saúde, de acordo com alguns critérios, como se fosse um guideline que a gente precisa seguir, mas a gente consegue, na maioria das vezes, ele é coberto. E acho que o que há uma diferença principal assim, entre BRCA1 e BRCA2, os dois aumentam o risco também para câncer de ovário, né? O BRCA1 ele está mais relacionado a mulheres um pouco mais jovens, e também ele está relacionado com câncer de pâncreas. Então, lembrando que todo paciente que tem um diagnóstico de câncer de pâncreas, ele já tem uma indicação para fazer uma testagem, para fazer um aconselhamento genético e tá fazendo uma pesquisa de mutação. Todos os tumores de pâncreas?
Uhum. Todos. A Amanda perguntou sobre aquele teste, né? Que ela perguntou sobre o tempo de retestar. Acho que a preocupação é que ela deve ter feito teste nas filhas e sobrinhas. E aí, dando negativo, acho que a preocupação dela é essa, dando negativo, de quanto em quanto tempo ela teria que se preocupar para que não acontecesse com as crianças o que aconteceu com ela, né? Quando a gente identifica uma mutação, os familiares, então no caso ela com as filhas, a testagem ela muda um pouquinho, porque a chance da mutação que ela detectou de transmitir para as filhas, ela vai ser daquela mutação em específico. Então, a não ser quando existe uma suspeita diferente para se fazer um painel ou para fazer um sequenciamento de todo o gene. Mas na maioria das vezes a gente busca a mutação específica nas filhas, né? E não tem assim um tempo a cada. Acaba que se as filhas não têm não tem a mutação, a mãe teve, o risco ele vai se reduzir, né? Obviamente, ele não vai se reduzir a zero e ele também não vai ser igual ao da população geral. Ele vai ser um pouquinho mais alto, principalmente pelo fato de ter alguém da família com um diagnóstico de câncer. Mas se aquela mutação não foi detectada, o risco ele diminui bastante. Então, O tempo, né? então, vou te dizer, Amanda, o que eu acho. Como ela explicou, como você já. A gente, no teu caso, que a gente já sabe exatamente onde procurar. Novos exames saírem não faz muita diferença para tuas filhas, porque, em geral, se elas tiverem, o mais comum seria que ela tivesse o mesmo. Então, a gente já sabe onde procurar. Provavelmente a dificuldade que houve contigo não foi, provavelmente foi um lugar que não fazia tão bem naquela época, né, Paula? Acho que isso que é mais importante. É um laboratório mais confiável. Um laboratório Exato. que é mais confiável hoje é mais importante do que fazer testes novos. Porque no caso Exato. delas, a gente já sabe onde procurar. Só tem que ter mais certeza do resultado. E acho que o problema teu, no caso, foi talvez assim, de um laboratório que não tivesse tanta experiência, alguma coisa assim, que não conseguiu encontrar algo que já existia, na verdade. Uhum. Então, antigamente tinha uma análise específica, né? E a partir dependendo do resultado daquela análise, se indicava um exame complementar para confirmar ou não. Então, hoje a maioria dos exames acabam sendo por sequenciamento de nova geração, que tem né, muito mais confiável, uma segurança maior no resultado, mas isso é algo bem importante, né? O laudo, né, as técnicas utilizadas no teste, elas serem de boa qualidade. Vocês são de onde, Fran Chaves? De onde que vocês são? Aonde que fez o high-pack do seu marido? Curiosidade minha. Vamos ver. Sobrinha com ovário policístico, endometriose, dores abdominais. Para sequenciar, na verdade, a gente sabe que endometriose é benigno, não maligno, e é uma forte candidata à culpada das dores abdominais, né? E não sei, o ovário policístico está relacionado com algum maior risco aumentado de síndrome, alguma coisa? Eu sei que é da síndrome metabólica, né? Mas não de tumor, eu acho. Olha, não que eu me lembre, Patrícia. Posso Então, o ovário dar policístico uma. ele está relacionado a uma síndrome metabólica, né? De alteração hormonal, mas não me lembro dele estar relacionado a um risco aumentado de tumor. E a endometriose também ela não maligniza, então, e causa dor. Agora só tem que ter certeza que é isso. Mas com certeza com essa história, só com essa história aí, não indicaria sequenciar. Por isso que eu repito, né?
cerca de 90% dos casos de câncer, eles não estão relacionados a um gene mutado, né? Então, é a minoria dos casos. Não sei se foi você, Fra, que perguntou sobre fazer re-HIPEC. Existe a possibilidade de fazer, mas o HIPEC, como qualquer outra cirurgia, a indicação dele é a gente achar que consegue tirar toda a doença. Então, se achar que voltou e consegue tirar tudo, e em teoria a gente tenta não usar o mesmo quimioterápico, né? Porque se não resolveu da primeira vez, né, não sabemos, a chance de resolver de uma segunda não é tão grande. Então, teria que trocar o quimioterápico e ver então se tem para aquela patologia um quimioterápico eficaz e tem que achar que a doença é ressecável. Quando volta em dois lugares, a gente vai ficando mais preocupado, né? Que você falou fígado e peritônio. E para refazer a cirurgia, teria que conseguir tirar tudo. Em geral, às vezes é uma cirurgia muito grande. Então, o que eu já fiz em paciente com meta hepática e peritoneal, o que é mais difícil de olhar, bater o olho, saber se sai e dá certo, é o fígado. Então, geralmente a gente começa no fígado, tenta operar e tirar toda a doença do fígado, e aí, às vezes, provavelmente difícil conseguir fazer no mesmo momento, porque é muita cirurgia, mas daí limpa o fígado e aí volta para a quimio até o paciente se recuperar da cirurgia. E aí, no segundo momento, faz a citorredução da carcinomatose com HIPEC. Se a quimio controlar bem a doença, não aparecer mais lesões no fígado. Então, geralmente é isso. E geralmente o que contraindica um HIPEC é você achar que não tem como tirar toda a doença. Ou metástase em mais lugares, né? Ainda, tem no peritônio, agora fígado, agora pulmão. Daí você já vê que tá complicando e que não vai dar certo. E além de a gente, em teoria, não querer usar a mesma quimio no HIPEC, se a pessoa estiver fazendo uma quimio na veia, né, e não estiver funcionando, ela progredir usando aquela quimio EV, também se imagina que não adianta usar essa mesma quimio no peritônio. Então tem esse detalhe também. Falar um pouquinho do Lifraumene, então, Paty? Pode falar, por favor. O Lifraumene ela é uma síndrome que está relacionada a uma mutação no P53, no TP53, né? E ela é relativamente mais comum aqui na região sul e sudeste por conta da história do tropeiro, que veio viajando e foi disseminando o gene por essa região. Então, ele é um tumor que aumenta o risco para câncer de mama. Deixa eu explicar a história, então. Pelo mapa de disseminação, na verdade, tipo, é uma mutação rara no resto do mundo e que aqui está concentrada. Tem muito caso, muito diferente do resto do mundo. E aí, pelo mapa da concentração, aqui no sul, é bem a rota dos tropeiros. Então, tem uma explicação plausível que eles acham que foi o que aconteceu, um tropeiro, de certo, muito gato, bom de papo, que passava e tinha uma mulher em cada cidade e foi disseminando o gene raro, infelizmente. E disseminou aqui na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até Paraná e Curitiba tem bastante também, né? Então, tem essa história, essa suspeita, porque é bem a rota dos tropeiros que tem uma quantidade muito maior do que o normal. Agora, só para continuar, que essa história é interessante. E uma das maiores pesquisadoras, oncogeneticistas aqui do Brasil, ela conseguiu juntar essa família e aí ela conseguiu demonstrou, conseguiu testar todos os familiares, né? E a Maria Isabel, e
se identificou que é uma mutação específica aqui do Brasil. E ela tem um comportamento um pouco diferente das mutações encontradas em outros lugares no mundo. Então, é uma síndrome que aumenta com risco de câncer de mama, sarcomas, câncer de endométrio. Então, é algo que ela ser identificada, ela aumenta em até 50% a chance de ter algum tipo de câncer antes dos 40 anos. Porque Então, são vários sítios que afeta. Uhum. exatamente, múltiplos tipos tumorais. Então, é uma síndrome que aumenta muito o risco de ter câncer em idade muito jovem, né? Então, e é algo que a gente sempre tem que pensar. Se eu não me engano, Paula, não sei se tu tem essa informação, mas eu tenho quase certeza. José de Alencar, que foi vice-presidente, né? Que teve câncer, ele tinha lifraumênio, eu acho. Ele foi operado de carcinomatose e era Não sabia. era lifraumênio. E com essas, né, hoje, cada vez mais fazendo essas análises do tumoral, então análise genômica do tumor, dependendo de algumas características que o exame nos traz, a gente pode ter a suspeita que essa mutação ela não seja só do tumor, que ela realmente seja do DNA do paciente. Então, aí estar relacionada a uma síndrome genética. Então, às vezes, uma análise do tumor pode levar à suspeita de estar relacionada a uma síndrome hereditária. É algo interessante. Daí, tem até, na verdade, existem várias outras síndromes. A gente está falando das mais comuns. Lifraumene não é tão comum no resto do mundo, mas aqui pra gente é uma coisa diferente, por isso que a gente está falando. Tem outras. Tem outras síndromes que aumentam o risco para câncer de mama e câncer de estômago, então está relacionado ao gene do CDH1. Tem genes relacionados ao aumento do risco para melanoma, também para neurofibromatose, até mesmo polipose está relacionado a alguns genes com uma penetrância menor. Então, tem inúmeras síndromes, a gente não vai conseguir falar sobre todas elas aqui, né? Mas a gente tentou falar um pouco mais daquelas que são mais frequentes. Então, Lynch, mama e ovário hereditário, Lifraumene, tem síndrome de Cowden, está relacionado ao PTEN. Estômago com menos de 40, todos têm indicação ou tem que fazer estudo genético? Todo diagnóstico de câncer menos de 40 anos já tem uma indicação para testagem. Lembrar assim, que a gente não estava, que eu lembrei agora de falar, pessoas com descendência judaica, né? Uhum. Então, esses já têm um risco maior só pela própria descendência. Então, é algo que sempre se pergunta num aconselhamento genético, qual que é a tua descendência, então você é europeia, né? Enfim. A Priscila falou ali sobre um primo que faleceu de leucemia, depois um tio com cabeça e pescoço e ainda falaram alguma coisa sobre o sistema digestivo. Você teria alguma coisa? Provavelmente ela queria saber se tem alguma relação. A maioria do cabeça e pescoço está relacionado a hábitos de vida, né? Então, tabagismo, etilismo. Então, é um fator externo modificável. O digestivo ali, se for esôfago, entra junto no mesmo fator de... junto também, alguns gástricos também, né? Uhum. E para leucemia, principalmente lifraumênia, acaba aumentando também a chance de leucemia. E não tanto para colo retal, né? Eu tenho um paciente de lifraumene que ele chegou para mim no terceiro tumor já.
ele já tinha operado o cólon, um rim, e eu operei o estômago. E o filho dele, que era bem novo, tinha acabado de operar cólon na Camargo também. Uhum. É, E Lifromania os filhos são gêmeos, só que são gêmeos não idênticos, né? Tanto que é um menino e uma menina. E o menino é mutado também e a menina não, graças a Deus. o acompanhamento para lifromania é bem rigoroso, com ressonância de corpo inteiro, é bem intenso mesmo. Porque, principalmente por serem pessoas jovens, né? É muito jovem e o problema é que é muitos tumores. Então É, é difícil de ficar investigando com pouco exame. é. Até que um exame veja todo o corpo, quase, que é o caso. Não sei se a gente conseguiu responder todo mundo. Eu acho que a gente tentei responder todo mundo. Não sei se pulei alguém. Deixa eu ver se. É um assunto bem amplo, né? E tem bastante detalhes e particularidades, então, mas é muito interessante. Hum. A gente, se fosse aqui ficar falando, dava pra gente ficar falando até Semana amanhã. inteira. É que tem algumas coisas que a gente não vê tanto aqui. Quando se fala de síndrome, fala muito de polipose familiar, mas aqui eu vi acho que um caso também. Uhum. E aí são coisas mais fáceis de identificar, porque fez a primeira coluna, já acha, já tem certeza, e é um pouco mais fácil. E Então, até que nem para Lynch, a gente tem os critérios clínicos, né? Para preencher de acordo com a história familiar, história pessoal. Então, é, exames tumorais para fechar diagnóstico. Então, para alguns tipos, a gente segue protocolos clínicos mesmo, de acordo com o exame físico, achado de exame de imagem, anatomopatológico. então uma paciente minha ali que teve câncer de ovário, mas que ela chegou a fazer as pesquisas de mutação que deram aqueles indefinidos lá. Mas aí ela perguntou se ela teria que fazer os exames de mama com maior frequência. Então, vou tentar responder, daí a Paula responde se está certo. Como não foi encontrada a mutação, você não, em teoria, não tem uma síndrome mama-ovário. Então, o fato de você ter tido um câncer de ovário isolado não aumenta o teu risco para a mama, como na síndrome. Mas como a Paula falou, todo mundo que já teve, e isso é bem claro, todo mundo que tem alguém na família com câncer, qualquer câncer, tem um pouco mais de chance de ter qualquer câncer do que alguém que não tem ninguém na família. E todo mundo que já teve um câncer tem mais risco de ter outro. Porque, como ela explicou, para a formação do tumor, geralmente tem que eles dizem assim, vocês já ouviram falar sobre os mecanismos de segurança do avião, que para um avião cair tem que ser mais uma coisa que dê errado, porque geralmente se só uma coisa estiver dando errado, tem mecanismo de correção de erro que não deixa cair. O tumor é mais ou menos isso. Se só uma coisa der errado, geralmente o corpo identifica e arruma antes de virar tumor. Então, quando vira tumor, geralmente é mais de um erro, é mais de um problema no corpo. E aí, por isso que uma pessoa que já teve um câncer, ela tem mais, mesmo não tendo uma síndrome específica, ela tem mais chance, porque provavelmente ela já tem algum passo ali de controle das células doentes, tá? Não funciona direito. Então, ela tem mais chance que dê algo errado do que as pessoas que nunca tiveram. Então, é isso que eu queria dizer. Na verdade, se você não tem a mutação, você não tem risco aumentado específico para câncer de mama, mas só por fato de ter qualquer tipo de câncer, você tem um risco um pouquinho maior do que a população geral. Mas se não tiver mutação, acho que não chega a ampliar a frequência dos exames, né?
Não, acaba entrando para os protocolos da população em geral mesmo. Então, teve um câncer de ovário, vai continuar fazendo mamografia anual, intercalado com ultrassom, conforme for a idade, né? Não... E depende muito da história familiar também, né, Patrícia? Então, às vezes a gente busca, tem algumas mutações que mesmo quando você detecta ela, a gente ainda não tem protocolos específicos ou vai avaliar a história familiar. Então, eu fiz um teste e tive uma mutação, mas eu não tenho ninguém na família com nenhum diagnóstico de câncer de mama nem de ovário. A gente não vai ter guideline específico para esse caso, vai discutir com a paciente. Então, tem bastante particularidades. A minha mãe perguntou ali uma pergunta sobre os lados, a transmissão dos lados. Por exemplo, ela, na verdade, está falando da minha tia. Eu tenho uma tia que teve câncer de mama e eu acho que foi com menos de 50. Acho que ela tava aqui, não sei se ela saiu. Eu acho que foi com menos de 50, né? Eu acho que até que foi perto dos 40 até. E é irmã do meu pai. E é isso que a minha mãe está perguntando ali se a transmissão é a mesma, dependendo do lado materno ou paterno. Porque a gente vem, o nosso DNA é uma dupla hélice, né? Então, pensando que metade vem do pai, metade vem da mãe, então vai 50% do lado do pai e 50% do lado da mãe. Mas aí tem mais prima do meu pai com história, provavelmente, que daí essas eu não conheço. Mas a tia, se eu não me engano, tenho quase certeza, mãe, que a tia pesquisou, pelo menos BRCA1 e 2 ela pesquisou. Ela tratou na Camargo lá e ela não foi encontrada a mutação específica nela, sabe? Mas, de qualquer forma, ali já, pelo que a mãe está falando, já configura a agregação familiar, né? Que mesmo que não tenha uma mutação específica, todos os parentes mais próximos têm um risco aumentado. Exato. Tem uns estudos. Mentira, é verdade. Tem uma prima do meu pai que inclusive, eu que levei lá para Camargo outra. Lembrei, a mãe lembrou agora para mim. E inclusive, tipo, tirei ela de Floripa, que ela tava mais de ano na fila da cirurgia. Levamos lá para C, ela fez um protocolo bem legal. Ela entrou no protocolo de estudo fazendo PET cada 3 meses. Enfim. Acho que as perguntas foram. Tânia, eu sei que é complicado. Oncogenética é complicado mesmo. Isso que a gente tentou. É muito detalhe, né? A gente tentou resumir, deixar entendível. Então, às vezes, às vezes tem alguma dificuldade até para obter informações, né? Então, eu tenho um tio que teve um câncer, mas, né, um câncer no intestino. A gente sabe que muda muito o prognóstico, se é coloretal, se é reto, né? E aí você pede para o paciente, tem laudo, tem exame guardado, então traz para poder olhar. Às vezes o paciente não, né, já não está mais vivo, acaba pedindo exames mesmo assim. Então, tem muita coisa que a gente nem comentou aqui, desde avaliação pré-implantacional, né, um aconselhamento genético pré, tem tudo isso envolvido também. A gente não falou, acho que é só para encerrar, sobre as cirurgias redutoras de risco, né? Na verdade, não chegamos nessa parte. Tu sabe me dizer mais corretamente, que eu tenho uma ideia bem arredondada da porcentagem de risco do BRCA1 e 2 para mama e ovário? Para mama e ovário, ele tem, principalmente para quando é mama, ele aumenta mais o risco para câncer de ovário, para o BRCA1, né? Principalmente pacientes mais jovens, e no BRCA2, pacientes um pouquinho mais, uma idade um pouquinho mais avançada. Então, ele gira em torno aí de uns, às vezes, dependendo até perto de 50%. Então,
eu acho que o BRCA1 e o 2 são os únicos que a gente indica redutora de risco, né? Eu Isso. não lembro de outra mutação. E por que que são só essas que a gente indica fazer cirurgia? É, Tem pela, também, tem também alguns genes de moderada penetrância, como o RAC51. Então, esses, eles se encontra, ele também tem indicação de fazer oforectomia. Não tanto mastectomia contralateral ainda não é muito confirmado, mas para oforectomia sim, que é a retirada dos ovários, né? então, mas por que que a gente indica nessas mutações e não nas outras? Por causa da porcentagem de risco. Como a Paula Isso. estava falando ali, chega a ser 50, às vezes um pouco mais que isso. Ou seja, a pessoa tem mais chance de ter câncer do que de não ter. É. Então, aí sim tem indicação de você, pelo menos, oferecer. Não é uma obrigação, ninguém vai ficar tirando pedaço de ninguém sem o próprio paciente pedir, querer. Mas você explica que a pessoa tem mais risco de ter o câncer do que de não ter, e isso nos autoriza, né? O Conselho Federal de Medicina não vai achar ruim a gente tirar um órgão saudável nessas circunstâncias, sendo que há mais chance da pessoa ter um câncer do que não ter. Então, é por causa disso que nesse caso é indicado, porque o risco é muito alto, é maior, muitas vezes é maior do que. Então, tem mais chance de ter o câncer do que de não ter. Então, por isso que nesses casos a gente indica. Mas também não é obrigatório, a gente só explica a pessoa que decide, na verdade. E quando não se faz ali a cirurgia redutora de risco, também se adota medidas um pouco Começa mais rigorosas de acompanhando acompanhamento, né? isso. Né? Então, a Para pessoa que não para ovário não tem tanto como mama para fazer ultrassom, ressonância, mamografia. Então, para ovário a gente ainda não tem um screening, né? Então, um exame específico de rastreamento para diagnóstico precoce, mas você acaba tendo um acompanhamento mais próximo mesmo. então, aí vai de cada um. Quem já teve um câncer, a Leonie falou ali, quem já teve um câncer não correria o risco novamente. E o Porque é muito contrário também vale, dor. né? O contrário também vale, né, Patrícia? Então, às vezes as pacientes elas ficam bastante angustiadas e, eu quero tirar a mama inteira, já quero tirar outra. Então, para aquelas pacientes que não têm mutado, a gente ainda não tem uma indicação de fazer cirurgia redutora de risco. Lembrando E que é uma cirurgia que tem todo o risco de ficar com sequela, né, com dor, tem o risco de cicatriz, dor crônica. às vezes está com prótese e fazer rejeição à prótese, né? Então, É, quando é indicado, precisa ser muito bem indicado, né? Junto com uma equipe multidisciplinar. mas vou te contar que quem teve, ou até vou te dizer mais, quem acompanhou um paciente passando por toda a jornada oncológica, essa minha tia que eu expliquei, né, que teve câncer de mama e eles não encontraram mutação, a minha prima, filha dela, estava desesperada para fazer redutora de risco, porque ela viu, né, a mãe passar por todo o sufoco e tal. E aí eu falei, prima, não tem indicação. Tipo, você não tem um risco assim, igual as pessoas que fazem. Mas é difícil, né? É difícil para a pessoa que acompanhou aquela história do gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, a pessoa que viu um familiar próximo, querido, passar pelo problema, não quer saber de jeito nenhum, faz qualquer coisa. E eu já vi isso de perto. Sim, é muito isso mesmo. E nesse ponto também entra a avaliação multidisciplinar no aconselhamento genético. Então, o acompanhamento, uma avaliação psicológica, se o paciente está preparado para fazer e para receber o resultado do teste, né? Então, às vezes, isso pode gerar também muita ansiedade. Ah, com certeza. Acho que todo mundo que faz o teste abre ele no desespero ali. Abre, né? Geralmente é vocês que entregam, né? É, Mas, bem direto. mas vai no desespero para pegar o resultado. Uhum.
Acho que era isso, mais ou menos, o mais importante, o que o pessoal mais tem dúvida, acho que a gente falou. Você Eu atende acho que online, Paula? ainda não tenho feito consultas online, né? É, mas é algo que hoje em dia, né, com a telemedicina, a gente está precisando se inovar. Mas vamos ver, quem sabe. Hoje eu fiz uma maratona de teleconsultas do presente. Ah, aham, Só hoje foram umas 3, 4 teleconsultas do presente dos 5.000 seguidores ali. legal. Mas acho que era isso, né, Paula? Eu Vou. acho que sim, acho que o principal é isso, lembrar então, né, a nossa suspeita principalmente é idade de diagnóstico muito jovem, às vezes tumores atípicos, né? Câncer, câncer de mama em homens, por exemplo, que a gente não espera, ou quando tem um diagnóstico de uma doença mais agressiva do que realmente se espera, tumores bilaterais, muitos familiares ou gerações consecutivas com o diagnóstico de câncer. Então, nesses casos, a gente sempre vai, né, abrir o olho e pensar que talvez seja uma doença realmente hereditária. Então, queria, enquanto alguém lembra, se quer perguntar mais alguma coisa, eu queria. é, A minha mãe vai te incomodar. É, Não incomoda. eu queria avisar então o pessoal de novo que se tiver interesse nas outras lives, ou até nessa, né? Tipo, depois daqui a pouco tá lá, lembra, mas a doutora falou aquilo, não lembro direito o que que era. E quiser rever a live, elas ficam gravadas lá no meu canal do Telegram. Você pode acessar ali pelo link na minha bio e vai ficar tudo lá gravadinho. Você pode ver, mostrar para alguém, tirar dúvida e ver as que você não conseguiu assistir ao vivo. E eu já avisei, né? Amanhã é a live com a Fraia. A gente vai falar de HIPEC de novo. A Fraia teve um tumor mucinoso. E aí a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre as indicações, essa indicação de HIPEC, inclusive sobre a portaria do SUS, que eles baixaram a portaria no meio do ano passado, dizendo que iam fornecer HIPEC para esses pacientes, e aí no final isso aí está parado, e a gente está incomodando o secretário da saúde, porque tem paciente precisando. Então, quem tiver interesse em carcinomatose peritoneal e HIPEC, amanhã a Fraia vai conversar com a gente, contar a história dela. Eu vou falar uma coisa para vocês. As últimas, a gente ainda tem, o Bruno vai fechar as lives no domingo. Nosso Legal. oncologista clínico vai fechar as lives, mas depois da Fraia a gente vai ter uma sequência de lives falando sobre paliativos, que eu acho bem interessante. Eu acho que talvez seja uma parte mais difícil, principalmente para o paciente, se tiver paciente que ainda está em tratamento, talvez seja difícil de assistir, mas eu acho que é muito importante para os familiares, importantíssimo para os familiares. As últimas 3 lives, do dia 28, 29 e 30, em especial a do dia 28, eu acho que vai ser espetacular. Eu sugiro que todo mundo que puder assista a live do dia 28, porque é de um colega que tem uma história que é fantástica. Então, amanhã é a Fraia e quinta-feira o Carlos, que vai contar a história da esposa dele, na verdade, que teve câncer de mama. E queria agradecer muito a Paula por ter se disposto a vir, por ter dado toda essa explicação, por todo o conhecimento. E Eu que é uma, agradeço aí o convite. é uma área Uma bem honra. difícil, inclusive para os médicos, tá? Os pacientes não se sintam isolados nisso, porque é uma área bem difícil, inclusive para os médicos. E queria agradecer também todo mundo que veio, que está aí presente, aí a gente mantendo um público alto até quase 10 horas da noite, de um tema difícil, que as pessoas geralmente
não conseguem entender muito, então não ficam muito no assunto. Agradecer muito o pessoal de estar aí até essa hora. E acho que é isso. A gente se vê amanhã falando de HIPEC. Amanhã é HIPEC. Carcinomatose peritoneal, metástase no peritônio. Então, amanhã. Tá Certo? bom. Obrigada de novo, Patrícia. Obrigada por todos que assistiram e continue acompanhando as lives. Isso aí, porque a gente não vai. Domingo acaba a maratona, mas a gente vai continuar as lives. Eu só vou ver os dias direitinho e se a gente vai fazer uma ou duas por semana, porque essa maratona de todo dia não consigo dormir, gente, pelo amor de Deus. Mas depois, Guerreira. eu acho que eu vou ficar nas 2 vezes por semana, acho que eu consigo. Pelo menos no começo, se der ibope, eu acho que eu vou manter as 2 vezes por semana. Mas Legal. então tá, gente, boa noite e até amanhã. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau.